Há muitos anos, os celestiais criaram o Sol e a vida surgiu. Tudo estava em equilíbrio, porém uma raça de predadores, conhecidos como desviantes, emergiu do espaço para se alimentar da vida inteligente. Os Eternos foram enviados para restaurar o equilíbrio, porém, uma missão mudou esse objetivo. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ação chamado Eternos de 2021. Se você gostar, se inscreve no canal, deixa um joinha e um comentário, que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! 5.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, um grupo de super-heróis é enviado para a Terra. Lá eles protegem a civilização contra monstros, conhecidos como desviantes. Após o confronto, uma das heroínas, chamada Cersei, transforma o punhal em uma adaga de ouro e entrega para um jovem. Nos dias atuais, em Londres, Cersei entra em uma sala no museu cheia de estudantes, onde um homem, Dane, está dando uma palestra. Quando a vê, o homem a apresenta como museóloga e diz que é ela quem dará a apresentação. Ela começa sua palestra sobre superpredadores. Durante a aula, um terremoto acontece. Durante a noite, Cersei sai para dançar com Dane, seu namorado, e comemorar o aniversário do homem. Na festa, uma mulher conversa com um cara e, quando se afasta, se transforma em uma adolescente, chamada Duende. A garota vai até onde Cersei está com seu namorado e diz que chegou a hora de ir embora. No caminho, a jovem diz para a mulher que ela deve contar a verdade ao homem. Neste momento, um desviante aparece e Cersei manda que corram. A mulher corre para o outro lado para despistar o monstro. Logo em seguida, Duende a segue e Dane vai atrás delas. A jovem usa o seu poder para criar uma ilusão, fazendo cópias de si mesma e de Cersei. O desviante consegue localizar as heroínas, sem que Duende saiba como, e elas correm. O monstro alcança Duende, mas o outro herói, Ikaris, chega e acerta o monstro com o seu raio laser. O confronto continua e durante a batalha, o monstro acerta um ônibus que capota. Cersei, com seu poder, transforma o veículo em pétalas. O desviante volta a atacar e Ikaris o acerta novamente, mas o bicho se cura na frente do grupo e, ao ser atacado de novo, o monstro vai embora. Após o confronto, Cersei conta para Dane que são os Eternos e que chegaram há 7.000 anos atrás de um planeta chamado Olímpia. Afirma que acreditavam que tinham derrotado todos os desviantes. A mulher diz que não podem interferir na evolução da sociedade, a menos que os desviantes estivessem envolvidos. De volta em casa, Cersei, Duende e Ikaris conversam sobre o fato do desviante se curar e estar atrás deles, e não dos humanos. O homem diz que eles devem achar os outros. No passado, desviantes estão atacando a Babilônia, enquanto os Eternos os protegem. Após o confronto, a Jaqen comunica aos seus celestiais sobre o confronto, usando sua esfera de comunicação que estava em seu corpo. A mulher diz que notou algo especial no planeta, mas Arishem, o celestial, diz que eles devem se concentrar na missão. Quando a Jaqen volta, Phastos mostra a ela sua nova invenção, uma máquina que pode auxiliar os humanos no cultivo. Os Eternos começam a discutir sobre a tecnologia dos humanos. Momentos depois, os Eternos participam de uma festa com as pessoas. Durante o festejo, alguns dos Eternos interagem com os humanos, e a Jaqen diz a Ikaris que ele deve dizer a Cersei sobre o que sente. Durante o dia, Cersei está auxiliando os trabalhos dos humanos, e Ikaris a acompanha. Neste dia, ele se declara para a mulher, e eles iniciam um romance. Anos depois, eles se casam, em um ritual humano. De volta ao presente, os três Eternos chegam em uma casa na Dakota do Sul, procurando por a Jaqen. Porém, eles encontram o corpo da líder. Posteriormente, Duende está dentro da casa com Ikaris e diz que o desviante que confrontaram deve ter matado a Jaqen, absorvendo seu poder, pois ele se curou e este era um dos poderes da líder. Enquanto isso, Cersei está junto ao corpo da líder, quando as luzes começam a piscar e a esfera de comunicação sai do corpo de Jaqen e vai para Cersei. A mulher é levada para junto dos Celestiais e Arishem diz que falta pouco agora. Cersei acorda e conta aos companheiros o que aconteceu.
No passado, após os Eternos derrotarem alguns desviantes, eles acompanham um confronto entre os humanos. Druig quer impedi-los usando seu poder de telepatia, mas os outros Eternos não permitem. Neste momento, uma guerreira do grupo, Tena, diz que é tarde demais e que a morte de todos chegará. Uma luz dourada envolve os olhos da guerreira e ela começa a atacar seus companheiros. Usando seu poder de super velocidade, Makari afasta Tena dos outros Eternos e a Jaque tenta fazer com que a consciência da guerreira retorne. Porém, a consciência de Tena retorna apenas momentaneamente e ela volta a atacar. Gilgamesh, com sua força extrema, entra em confronto com Tena e, ao não conseguir fazer ela voltar a si, usa o seu poder na mulher e ela desmaia. Tena acorda já com a consciência restaurada. A Jaque conta o que aconteceu e diz que ela está com uma doença de Medwayrai, que enfraquece a mente e fragmenta as memórias. A líder diz que a solução seria apagar suas memórias. A guerreira diz que quer lembrar, mas a Jaque responde que mesmo sem as memórias, ela continuará sendo a Tena. Druig diz que Tena não deveria fazer isso, e que eles viram humanos se destruindo quando poderiam ter ajudado, questionando a missão deles na Terra. O herói vê as batalhas dos humanos do lado de fora do prédio onde estão. Então, exerce seu controle mental sobre os guerreiros, fazendo com que parem a luta. Druig diz para seus companheiros que terão que matá-lo para impedi-lo, e vai embora. Gilgamesh pede que a Jaque não destrua as memórias de Tena, e diz que cuidará dela. A líder responde que se ela atacá-lo, pode precisar matá-la. O homem responde que correrá o risco. A líder informa que não restam desviantes e eles não precisam mais permanecerem juntos. Nos dias atuais, Cersei, Ikaris e Duende assistem uma gravação onde Kingo participa. Um homem chamado Karun se apresenta ao grupo como mordomo do ator e diz que está feliz em conhecer os Eternos. Kingo diz ao grupo que o homem trabalha para ele há 50 anos e é confiável. Eles vão ao camarim conversar e os heróis contam a Kingo o que aconteceu. O homem está relutante em acompanhá-lo, mas seu mordomo o convence. Na Austrália, eles encontram um desviante morto. Ikaris diz que é diferente do que encontraram em Londres. Eles encontram Gilgamesh e contam a ele que a Jaque está morta. O grupo também encontra Tena desenhando em um lugar afastado. Gilgamesh informa que o ataque do desviante a engatilhou. Ao se aproximarem, a guerreira a ataca e diz que já é tarde, e todos de Century 6 vão morrer. Duende usa seu poder de ilusão para fazer com que Tena recobre a consciência. Mais tarde, Cersei está olhando os desenhos de Tena quando Gilgamesh se aproxima. A mulher pergunta se os desenhos representam Century 6. O homem confirma e diz que Tena acredita que eles estão lá. A heroína conta que não sabe como estabelecer comunicação com os Celestiais, e o homem diz para ela parar de se esforçar e deixar acontecer. Cersei consegue se comunicar com Arishem e conta que um desviante matou a Jaque, absorvendo seu poder. Contou também que algo de errado está acontecendo com a Terra. O Celestial, então, conta que é esse o efeito colateral do despertar e diz que eles precisam entender a verdadeira missão. Diz que chegou o momento do nascimento do Celestial Tiamut, pois o planeta atingiu a quantidade de vida inteligente necessária para ser absorvida pelo novo Celestial, permitindo seu nascimento. Cersei diz que isso vai fazer com que todos morram, mas Arishem afirma que o fim de uma vida é o início de outra. Diz que os Celestiais usam energia dos planetas hospedeiros para criar novas galáxias, e afirma que sem os Celestiais não haveria vida. Durante a conversa, Cersei descobre que, diversamente do que acreditavam, eles foram projetados pelos Celestiais apenas para garantir que o despertar ocorra. O Celestial diz que eles não se lembram, pois a memória é reiniciada a cada despertar. Diz ainda que ele criou os desviantes, para exterminar a vida existente no planeta e permitir que vida inteligente nasça. Porém, houve uma falha na construção dos desviantes, pois eles eram capazes de evoluir. Então, criou os Eternos para consertar essa falha.
O Celestial encerra a conversa dizendo que a Jaque a escolheu e que ela não deve falhar em sua missão. Cersei conta para o grupo o que aconteceu e percebem que a doença de Tena, na realidade, faz com que ela se recorde do que aconteceu em outros planetas. Cersei deseja impedir o despertar, pedindo a Druig que faça o Celestial adormecer antes de absorver a energia. Eles decidem encontrar os outros antes de tomar a decisão. Na Amazônia, eles encontram Druig, mas ele não concorda em seguir o plano. À noite, Kingo conversa com Duende comparando o grupo deles com Peter Pan, onde Ikaris é Peter, Cersei é Wendy, Duende é a Sininho e o restante do grupo são os meninos perdidos. Ele fala que Sininho sempre foi apaixonada por Peter, mesmo sabendo que não pode ficar com ele. A garota então questiona por que os Celestiais a projetaram daquele jeito. Enquanto isso, Cersei e Ikaris iniciam uma conversa, onde o homem pede desculpas por ter ido embora e diz que não teve escolha. O herói começa a falar que precisa contar algo, mas um desviante aparece voando e captura Ikaris. Mais desviantes aparecem atacando a vila. Ikaris começa a lutar com o desviante em pleno voo, enquanto são acompanhados por Tena e Gilgamesh. Ikaris e o monstro pousam no meio da floresta e o herói derrota seu adversário, mas outro desviante aparece. Gilgamesh, que chegou ao local, começa a lutar contra o monstro. Ikaris afirma para Tena que é o monstro que encontraram em Londres. Neste momento, a doença toma conta da guerreira, que ataca seu companheiro. Mas Gilgamesh aparece para impedir. Posteriormente, Ikaris é cercado por desviantes e pede ajuda de Gilgamesh, que está em um canto mais afastado com Tena. Ele pede que a heroína não saia de lá e vai ajudar seu companheiro. Ikaris vê que um desviante está se dirigindo para a vila, e Gilgamesh manda que ele vá até lá ajudar. Na vila, Ikaris chega para ajudar na batalha, mas acaba ficando preso embaixo das garras de um monstro no chão. Ao ver a cena, Cersei o ajuda e o desviante vira sua atenção para a mulher. Durante o confronto, a heroína usa seu poder contra o desviante e o transforma em árvore. Ikaris pergunta como ela fez isso, mas ela não sabe responder. Na floresta, Gilgamesh está lutando contra os desviantes, quando percebe que Tena está perdendo o controle e vai até lá. Um monstro aproveita esse momento para atacá-lo. O monstro finca um dos seus tentáculos no corpo do homem e uma luz se acende. Posteriormente, solta o corpo de Gilgamesh já desfalecido. Tena recobra a consciência e vai até ele. O desviante começa a se transformar e adota uma aparência mais próxima da humana e diz que agora entende que Arishem os criou e os usou. Diz que os Eternos não são salvadores, mas assassinos. Neste momento, Ikaris aparece e a criatura foge. Gilgamesh diz para Tena se lembrar. Após essas palavras, o herói morre. Após cremarem o corpo do companheiro, Druig diz para Cersei que já pensou em controlar a mente de cada humano, mas não o fez, porque se fizesse isso, eles não seriam mais humanos. Ele diz que não tem poder para controlar um celestial, mas a heroína diz que Phastos ajudará. Druig diz que será difícil convencê-lo. Em Hiroshima, em 1945, Phastos está chorando no meio da destruição, dizendo que ele fez isso, que a tecnologia fez com que eles avançassem e que a missão deles não vale a pena. A Jaque tenta consolá-lo. Ikaris e Cersei vão até a casa de Phastos, onde está com sua família. Lá os apresentam como colegas de faculdade. O inventor diz que não tem usado os poderes e que não deseja acompanhar. Porém, o marido de Phastos, que estava acompanhando a conversa, interrompe o grupo e diz para seu marido ir, para o filho deles ter a chance de crescer. Juntos, o grupo vai até o Iraque. Lá, Phastos usa sua tecnologia para encontrar a nave que estava embaixo da terra. Do lado de dentro, eles encontram Makari, que os cumprimenta usando a língua de sinais. Para impedir o nascimento, Phastos criou braceletes. Um inventor pretende criar uma forma de fazer os Eternos se conectarem. Os Eternos começam a discutir sobre o que devem fazer, e Ikaris diz que Cersei é a nova líder. Ela é quem deve decidir o que fazer. Duende diz que ele é o mais forte,
e ele que deveria decidir. Depois disso, Kingo diz para Ikaris que sempre o seguiu e continuará fazendo isso, mas Ikaris responde que não é quem ele pensa. 6 dias antes, na Dakota do Sul, Ikaris está na casa de Ajak e pergunta à líder quanto tempo falta. Ela responde que faltam 7 dias. Na conversa, ele diz que Cersei está feliz e que não pode encontrá-la, pois se fizesse isso teria que contar que esse mundo irá acabar. Ajak diz que eles não podem esconder a verdade, pois juntos podem impedir o despertar. A líder diz que nunca tinha duvidado do Celestial, mas Thanos conseguiu apagar metade da população do universo e atrasou o despertar. Porém, a população da Terra conseguiu trazer todos de volta. Ela conta que acompanhou as pessoas do planeta e que os humanos a mudaram. Ikaris diz que confia nela e que a seguirá até o fim como sempre fez. Ela fala que precisam se reagrupar. O homem diz que precisa mostrar algo antes e leva a líder até um penhasco, onde se vê um grupo de desviantes na parte de baixo. O homem diz que ficou com medo dela mudar de ideia e que não pode deixar que ela se oponha a Arishem. Ele diz que quando os outros descobrirem algo errado vão procurar Ajak, mas que vão descobrir que os desviantes retornaram, então ficarão ocupados até o despertar. A mulher diz que foi errado mostrar esse caminho a ele. O homem responde que nunca duvidou da sua missão de seguir os Celestiais e a empurra do penhasco. Um dos desviantes ataca Ajak e suga seu poder. O monstro compartilha o poder com o bando, dando algumas habilidades novas, como asas. Ikaris então leva o corpo da líder de volta para a casa da mulher. No presente, Ikaris e Cersei conversam sobre o que devem fazer, e quando estão retornando para dentro da nave, a heroína sente algo na esfera e diz que o despertar está começando. Phastos manda que Makkari, usando seu poder de hipervelocidade, descubra o local do nascimento do Celestial e encontra uma ilha com um vulcão entrando em erupção. Ikaris está colocando seu uniforme e diz a Cersei que queria que ela deixasse o planeta sem saber do despertar. Ele destrói o programa que Phastos está trabalhando e todos descobrem que ele já sabia sobre o nascimento. Ikaris diz que Ajak não devia ter escolhido Cersei. Então, eles percebem que Ikaris foi o responsável pela morte da líder. Neste momento, Makkari volta dizendo que encontrou. Ikaris tenta acertá-la, mas Kingo a protege. Kingo se prepara para atacar Ikaris, que responde que não irão conseguir derrotá-lo. Quando Ikaris está saindo, Duende vai com ele. Kingo conta que ela foi junto porque é apaixonada por ele. Kingo diz que não concorda com o plano, mas não irá impedi-los. Vai embora junto com o seu mordomo. Druig diz que se vão enfrentar Ikaris, precisam de um plano reserva, e conta para eles que Cersei transformou um desviante em árvore. A mulher diz que não fará isso com o Celestial, pois irá matá-lo e ela não consegue. Druig diz então que pode deixar com ele. Momentos depois, Tena vai até Cersei. Cersei diz que não sabe por que Ajak a escolheu. A outra responde que quando perguntou para Gilgamesh por que ele a protegeu, ele responde que quando se ama alguém, irá protegê-la. Diz ainda que Cersei ama as pessoas desde o começo, então não há ninguém melhor para guiá-los nesta missão. Phastos chama Cersei e diz que a esfera cria uma conexão com o Celestial, e usando ela, criar uma conexão especial entre eles. A heroína permite que ele tire a esfera do seu corpo. Enquanto isso, Duende está com Ikaris e ele agradece pela presença da garota. Quando vê a aproximação dos Eternos, ele manda que ela proteja o despertar. Ikaris vai até a nave e Tena batalha contra ele. Enquanto isso, Cersei, Makkari e Druig vão até o local do despertar. Eles estabelecem uma conexão e Ikaris, ao perceber isso, sai da nave e encontra os outros. Ele ataca Druig primeiro e depois a nave, que cai ao solo. Makkari resgata Phastos e Tena, que estavam no interior do veículo. Ikaris diz que Druig se foi, então não há mais nada o que eles possam fazer. Makkari o ataca. Neste momento, o vulcão começa a soltar bolas de fogo. Cersei diz que tentará impedir o despertar.
Enquanto a heroína parte, Ikaris consegue acertar Makari, mas Phastos e Tena entram na disputa. Durante a batalha, o desviante que absorveu Gilgamesh chega na disputa e começa a lutar contra os Eternos, incluindo Ikaris. Tena e Makari começam a batalhar contra o monstro, e o desviante acerta Makari, começando a sugar sua energia. Ikaris tenta sair de lá para encontrar Cersei, mas Phastos o impede e o prende, fazendo com que Ikaris não consiga usar o seu poder. Tena vai atrás do desviante e eles começam um confronto. Cersei começa a ir até o nascimento e vê a Jaqe, que diz que ela não está forte o suficiente. Neste momento, uma adaga atinge suas costas e a ilusão de Jaqe desaparece. Duende aparece atrás de Cersei e diz que sente muito. Duende diz que nunca gostou de conviver com os humanos e que por culpa deles deseja saber o que é crescer e ter uma família. Druig aparece e acerta Duende. Ele diz para Cersei que não consegue e que é a luta dela. Tena está lutando contra o desviante, quando o monstro adota a voz de Gilgamesh e pede que ela dê sua mão. A mulher, por achar que é seu amigo, obedece. O monstro suga a energia da mulher, pedindo que ela se lembre. Depois de sugar sua energia, o monstro se parte e Tena diz que se lembra. O corpo do Celestial começa a emergir do oceano e Cersei aplica seu poder contra a criatura. Neste momento, Ikaris se liberta e vai até ela, porém, ao encontrá-la, não consegue usar o seu poder contra a amada. Cersei continua e uma conexão é estabelecida com todos os Eternos, incluindo Duende e Ikaris, e o corpo do Celestial começa a se transformar em pedra. Ikaris chora, dizendo que sente muito. Então, o herói vai embora do planeta Terra em direção ao Sol. Phastos pergunta como sobreviveram, porque eles se conectam com o Celestial quando emerge. Makari responde em língua de sinais que eles se tornaram um, incluindo Duende e Ikaris. Neste momento, Druig e Duende aparecem. Cersei diz que ainda tem energia e pode transformar Duende em uma humana, mas que ela morrerá um dia. Duende diz que deseja isto. 2 anos depois, alguns Eternos estão na casa de Phastos, se despedindo. Neste momento, Druig questiona para Makari se os outros Eternos aceitariam a verdade igual a ele. A mulher confirma. Os heróis vão embora. Enquanto isso, Cersei e Kingo estão com Duende e a mulher se despede da garota. Quando Cersei está se despedindo de Kingo, Dany chega e Cersei dá um passeio com um namorado. O homem diz que a ama e que não liga para o que ela é. Ele diz que tem um segredo para contar, mas é interrompido por um Celestial que aparece no céu e leva Cersei. O Celestial diz que eles escolheram sacrificar Tiamut, porém irá poupá-los, mas que as memórias revelarão se valeu a pena, então voltará para o julgamento. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história dos Eternos. Se gostou, deixe seu joinha e um comentário para fortalecer o canal. Te vejo no próximo recap!